Mais uma vez aqui de volta no Espaço Online, onde nós estamos falando sobre crimes digitais com o Dr. Renato Opsi-Blum, que é um advogado especializado em direito digital. Doutor, nós fomos às ruas, perguntamos às pessoas se elas se sentem seguras na internet, se elas têm algum cuidado especial para se proteger de crimes digitais. Vamos às respostas. Toma cuidado com a internet, na verdade procuro não utilizar muito, tenho muito receio, principalmente a parte de bancos, pagar contas, ter acesso à internet, algumas coisas também não entro. Acho que tem muito vírus e acho que falta muita coisa para acessar e que eu fico impossibilitado de acessar devido a esse receio que tem, na verdade, nos dias de hoje, na verdade, né? Então, eu tomo cuidado, mas nunca é um cuidado suficiente, né? Que a gente corre muito risco hoje em dia. Eu tomo não muito, na verdade. Eu entro no site de banco, faço transações online, mas os meus dados pessoais eu não coloco na internet. E nem em redes sociais, onde eu moro, nada disso. Ainda há muito medo, né? E você sabe uma coisa interessante, Luciana? A internet banking, ele é muito seguro. Né? O problema não está nos sistemas dos bancos, o problema está nos nossos sistemas, na conduta do usuário, do internauta. E muitas vezes nós, movidos pela criatividade, pela curiosidade acima de tudo, nós acabamos nos expondo. Então, eu quero saber o que o sujeito está fazendo, eu quero ver aquele anexo, eu quero clicar naquele link, eu quero ir mais a fundo naquele programa e aí eu posso ter problemas, né? Eu não posso esquecer de ver o contratozinho com os direitos, deveres e obrigações e daí por diante. Mas bom senso, se eu tiver bom senso, se eu procurar informações na internet sobre como atuar de forma mais segura, a própria cartilha do OAB é uma boa recomendação, se eu tomar cuidado, deixar um antivírus atualizado, se eu deixar os meus programas também atualizados, não comprar programas piratas, né? Se eu tomar esses cuidados básicos, não vou clicar no link, eu vou digitar o link, né? Isso é muito importante. Eu vou conseguir evitar aí 80%, 90% dos problemas. É uma questão da conduta nossa do dia a dia do usuário. Doutor, nós temos mais uma pergunta ao senhor. Vamos à questão? Eu queria saber se hoje, se ocorrer algum crime na internet com relação a transações bancárias, com relação a vídeos íntimos que caiam na internet, qual seria a pena para a pessoa que cometeu esse crime? Excelente pergunta, até porque são situações distintas, né? Nós dependemos para a aplicação da pena do tipo de delito. Então vamos tratar aqui com alguns exemplos. Primeiro exemplo, pergunta da nossa colega, no caso específico de fraude envolvendo desvio de dinheiro em internet banking. Aí nós temos uma sucessão de crimes, até se chegar ao crime fim, que ou é o estelionato ou é o que a gente chama de furto mediante fraude. E aí, dentro do ponto de vista jurídico legal, na aplicação da pena, o juiz adota aí vários critérios, mas em alguns casos ele soma as penas, em outros casos ele apenas aumenta a pena. Depende se o crime é continuado, se o crime é concurso formal, enfim, etc. Mas nós temos aqui no Brasil penas que superam 20 anos de prisão e temos penas que começam com 5 anos de prisão nessas condutas. Em outros casos, na questão da imagem, né? Então, divulgação de um vídeo íntimo, por exemplo. Um crime contra a honra pode envolver difamação até o crime de injúria. A pena dificilmente vai superar 2 anos, 2 anos e meio. Dificilmente ninguém vai preso em função desse delito. Aliás, é uma outra discussão muito interessante. Será que a nossa legislação está preparada para certos crimes? Por exemplo, o crime contra a honra, que talvez seja o que mais acontece hoje na internet, porque quando alguém ofende alguém via internet, dependendo do volume, né, da forma como a pessoa está fazendo isso machuca muito. Eu já vi a pessoa dizendo, olha, eu prefiro que alguém me dê um soco na cara do que alguém me xingar na internet. Tem pessoas que não aguentam o bullying, que é uma forma, né, de difamação, de injúria, tem gente que não aguenta e se mata. Vários casos infelizes no mundo já foram retratados. Então, será que a pena não seria muito baixa? Será que a pena é capaz de desestimular essa prática criminosa? Ou por ser baixa pode acabar estimulando? E muitos podem até colocar, não, mas ele vai ter que pagar uma indenização. Primeiro, será que ele tem dinheiro? Segundo, será que a indenização vai conseguir fazer com que eu suporte melhor a dor que eu sofri? A internet tem uma força muito grande na divulgação de imagens pessoais, em pessoas que xingam as outras pessoas, em pessoas que fazem ofensas jocosas, que expõem a humilhação, enfim, tudo isso, a lei diz que isso não pode ser feito, mas qual é a pena para isso? Isso é suficiente? Isso é uma questão que eu deixo até aqui para o debate. E aproveitando, existem situações em que o nosso legislador já conseguiu regular de forma adequada. Por exemplo, a pornografia infantil, a pedofilia. O Brasil tem, na minha opinião, hoje,
a melhor legislação envolvendo pedofilia, pornografia infantil do mundo. Uma pena que pode chegar até 8 anos de prisão. É uma questão de responsabilidade penal que impacta, inclusive, no gestor de uma rede. Se ele toma conhecimento, ele tem obrigação penal e civil de agir imediatamente para evitar que aquele conteúdo continue exposto. Isso é muito importante. Agora, em outras situações, não, nós precisamos avançar. Por exemplo, um vírus. O poder destrutivo de um vírus é muito alto, muito grande, todo mundo sofre. Claro. Qual é a pena no sujeito que mandar um vírus hoje aqui no Brasil? A pena de 6 meses, não vai nem preso, ele vai pagar uma cesta básica. Isso é desproporcional à lesão. Precisamos repensar isso. Alguém que acessa o nosso computador, a nossa casa, entra dentro do computador, fica lá tentando login sem entrou ali dentro, usando até uma rede sem fio. Vamos usar o exemplo da pergunta do colega. E o que ele vai ver? Vai ver muita coisa, muito mais coisa do que se ele entrar fisicamente na nossa casa, praticando o crime de violação de domicílio. Se o acesso indevido a um computador é muito mais lesivo, é muito pior, nós não deveríamos ter uma pena maior? Claro. Sim. O pior, Luciana, é que nós nem temos pena, porque esse é um ato que não constitui crime, acessar um computador indevidamente. Nós precisamos avançar mais rapidamente com esses projetos para fechar essas lacunas, né? Doutor, nosso tempo já está se encerrando. Uma das questões que mais motiva reclamações, enfim, são as compras coletivas, né? O senhor, que é advogado especializado em direito digital, deve estar acostumado com uma série de reclamações que vêm ocorrendo. O que é de fato o direito do consumidor numa situação como essa? E a compra coletiva, Luciana, é muito instigante, né? Porque os descontos são realmente muito bons. O que tem acontecido é uma dificuldade em se distinguir a figura do ofertante, do prestador de serviço, e daquele que está prestando o serviço, né, para quem está vendendo. É verdade. Que são esses grandes sites de compras coletivas. Quando existe essa dificuldade, nós corremos o risco, até pela nossa legislação, de colocar todo mundo no mesmo bolo. Então todos vão ter, claro que parcelas de responsabilidade diferentes, mas se ficar difícil para o consumidor compreender quem é quem, todos irão responder. Daí a importância de separar, né, os procedimentos e separar a atividade de cada um. O que vem acontecendo, infelizmente, olha, eu vou experimentar, ver o que dá. Vamos primeiro fazer, depois a gente resolve, né? Isso não pode acontecer. Vários casos, o sujeito compra lá um jantar no restaurante, chega lá, tem 300 pessoas na fila e ninguém consegue sentar, ou se consegue, o serviço é ruim e daí por diante. E aí corre-se o risco, né, de todos aí responderem por essa má prestação de serviço. Uma dica, né, pesquisem antes, usem a própria internet a seu favor. Pesquisem a reputação daquele estabelecimento, a reputação daquele site de compras coletivas, as taxas de êxito. Vamos ver o que eles estão falando. A internet é muito boa para isso, ela dá esse feedback, né? Nada melhor do que usar a própria internet a nosso favor. Ainda com relação às compras coletivas, existem sites que trabalham com lotes, existem sites que trabalham com venda individual, né? Correto. Nesse caso do site de compra coletiva que funciona por meio de lotes, o consumidor ele deve ter um cuidado redobrado? Não só deve ter cuidado, mas ele deve ser avisado. Olha, esta oferta aqui é válida durante certo tempo, é válida para as primeiras pessoas que chegarem, só será válida a partir da concretização. Porque muita gente vai no site de compras coletivas e acha que simplesmente basta comprar, fazer a aquisição, que ela vai ter direito. Não. Por que existe o desconto? Pelo volume. Se aquela oferta não atingir aquele volume previsto, ela não vai ser execuível, ela não vai existir, porque ela vai gerar prejuízo para o fornecedor. Então esse é um ponto, do ponto de vista prático, né, da própria atividade em si. Agora, o consumidor, ele não é obrigado a saber disso, porém ele tem que ser informado disso. E se ele for adequadamente informado, ele não vai poder reclamar depois. Não, eu comprei, eu quero, exigir o cumprimento. Não, eu comprei, o grupo não foi fechado, o lote não foi fechado, então ele não vai ter o direito. E será estornado o dinheiro, provavelmente, para o cartão devolvido, natural. Isso não pode ter expectativa. Tá certo. Hoje nós conversamos com o Dr. Renato Opsi-Blum, que é advogado especializado em Direito Digital e também é coordenador do curso de Direito Digital da FGV, AGV Law. Doutor Renato, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, por ter esclarecido tantas dúvidas, não só nossas, mas também do nosso público. Mais uma vez, muito obrigado. Com um grande prazer, estou à disposição, como sempre. O contato do nosso convidado poderá ser feito através do www.opsiblum.com.br. Através desse canal de contato, você pode obter maiores informações sobre crimes digitais e também sobre o trabalho em si do nosso convidado de hoje. A você que participou com sua pergunta ou mesmo deixando seu comentário em nosso site, em nossas redes sociais, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e até o nosso próximo encontro.
News.